Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Vou tentar fazer esse vídeo aqui porque estou com um pouco de gripe, né? Devido à mudança de clima. Mas vou tentar aqui, na medida do possível, passar aqui esse entendimento a respeito da cobertura espiritual. Já falei algumas vezes sobre essa tal cobertura espiritual, a qual muitos líderes tentam passar essa certa autoridade sobre os incautos. Mas o que a Bíblia diz sobre cobertura espiritual? Será que a Bíblia dá base para eles afirmarem serem colunas ou serem alicerces espirituais para alguém? Então, o título desse vídeo é esse: Cobertura espiritual. O que a Bíblia diz? Isso é o importante, né? O que a Bíblia diz. Não é o que a tradição criou, não é o que a tradição quer passar, mas o que a Bíblia diz. Você entendendo isso, com certeza você se sentirá liberto, você se sentirá leve. Amém, meus queridos? Então vamos a esse entendimento. Antes de adentrar aqui ao tema, eu quero ler aqui uma passagem muito mal interpretada e que muitos líderes não se submetem ao que está escrito. Então, meus queridos, eu quero ler aqui uma passagem que 99% dos líderes ignoram. E se tratando de uma porcentagem, né, completa, eu quero dizer com isso que fazemos parte desse 1%. Amém? Que falamos não ao sistema religioso, que falamos não à tradição religiosa. Amém? Se não está na Bíblia, para que levar em conta, né? Então, Mateus capítulo 23, verso 2. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Essa era a autoridade que eles tinham. Verso 3. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitam as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Verso 4. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. É a típica religião de hoje, né? Verso 6. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Veja como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Verso 6. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Igual o que nós vemos aí hoje, né? Se você entrar em alguma denominação, tem um lugar lá que ninguém pode tomar, né? Esses dias mesmo, eu vendo um vídeo, uma pessoa separou duas fileiras e ninguém poderia sentar naquelas duas fileiras porque era para a família dela. Só a família dela poderia sentar ali. Mesmo que eles não tivessem no culto, não poderia ser ocupado. É típico, né, que estamos lendo aqui. Verso 7. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestre. Verso 8. Porém, vocês não devem ser chamados de mestres, líderes ou pastores, pois todos vocês são membros de uma mesma família e tem somente um mestre. Quem é o mestre? Quem é o pastor? Verso 10. Vocês não devem também ser chamados de líderes. Em outras traduções dirá pastores, né? Por quê? Porque vocês têm um líder, um pastor, que é o Messias. Então, eles ignoram o que as escrituras dizem. Passa por cima de tudo. Então, vamos falar sobre a cobertura espiritual. Cobertura espiritual de um líder religioso sobre a igreja, denominação que eu falo, né? Ou sobre os membros. Tem isso? Pode isso? Bem, a Bíblia diz isso? São perguntas, né? Então, podemos dizer que pode até existir certo nível de ajuda mútua, né? Como ocorre nas famílias. Mas precisamos compreender os limites destes conceitos, né? Então, por mais hábil ou amoroso que seja um líder religioso, que não são todos, né, que são
manipuladores. Alguns são vítimas também, como eu fui, né? Então, ele não poderá evitar que alguém colha o que plantou, pois esse preceito provém unicamente de uma regra que o próprio Deus já estabeleceu. Você pode encontrar isso lá em Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. Olha só o que diz. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. 8. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, que são as coisas boas, né? Desse terreno colherá a vida eterna. Verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Seja a semente boa, seja a semente má. Verso 10. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé, que é a Igreja de Cristo, né? No geral, não é templos, Igreja de Cristo, pessoas. Então, haveria algum tipo de proteção de um líder sobre os liderados contra algum mal? Não, exatamente não. Então, segundo alguns líderes, eles dizem, segundo alguns líderes, não são todos, né? Posso expulsar os demônios de uma pessoa, mas não posso impedir que eles voltem, pois isto se resolve pelas atitudes e decisões do indivíduo. Mateus capítulo 12, verso 43 em diante. Olha só, Jesus falando lá em Mateus capítulo 12, verso 43. Jesus continuou, quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Verso 44. Então diz, vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Para muitos que ainda não me conhecem, meu nome é Orlando Alves, tenho um canal lá, Removendo o Véu Mosaico. Eu já falei várias vezes sobre essas manifestações, né? Então nós já falamos aqui sobre essas manifestações que ocorreram na primeira aliança e que tudo havia um propósito do próprio Deus e também vinha do próprio Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Olha só, 1 de Samuel, capítulo 16, verso 14. O espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. De onde vinha esse espírito? Do próprio Deus. Bem, na nova aliança, quem dos apóstolos era a cobertura espiritual sobre alguém? Alguém pode afirmar aí com base bíblica? Bem, se Paulo temia que o diabo, né, que é diabolos, que é opositor, enganasse a igreja, está lá em 2 de Coríntios 11 e o verso 10 em diante. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Acácia, tirará de mim este orgulho de anunciar o evangelho sem cobrar nada. Você não ouve uma pregação dessa dentro do sistema religioso, né? Porque eles cobram tudo. Tudo tem preço. Verso 11. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Verso 12. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Verso 13. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. São opositores, né? Trazem uma mensagem diferente da de Cristo, são opositores. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Verso 14. E isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Verso 15. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se
como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Bem, isso indica, nem ele mesmo, o apóstolo Paulo, não era a tal cobertura espiritual dos coríntios, como os líderes dizem que são cobertura espiritual sobre alguém. Na primeira carta do apóstolo Pedro, está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro começa falando sobre os líderes e o rebanho. Pedro não se declarou cobertura espiritual, mas alertou. 1 de Pedro 5, 8 ao 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, ou vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Olha só. Se Pedro fosse uma cobertura espiritual, ele não precisaria escrever isso aqui, né? Ele mesmo tomaria a frente da batalha, né? Então, no rebanho de Deus, os líderes, discípulos e apóstolos da igreja primitiva tinham o papel de instruí-los acerca das boas novas e os perigos que os opositores, que são os líderes, que não aceitavam Cristo como Messias, né, pudesse causar a eles. Porém, as ovelhas, quais ovelhas? As ovelhas perdidas da casa de Israel também devem resistir ao leão, que são os líderes fraudulentos, né? Tiago capítulo 4, verso 7, aqui nesse verso, a religião conseguiu criar um demônio de caudas, né? Eu já falei em outros vídeos sobre esse diabolos, que quer dizer opositor, a palavra opositor. Bem, eu poderia dizer que, lendo Tiago 4, todo homem já nasce com o seu próprio diabo individual, né? Que é a natureza humana, né? E isso provém do próprio Deus. E isso é especificamente no verso 5. Porém, vamos ler o contexto para não ficar em um verso isolado, como fazem tais líderes na intenção de oprimir as mentes dos incautos. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Do diabo? Não. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Verso 2. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Verso 3. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Então, vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Verso 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Verso 5. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós, quem pôs esse Espírito? O próprio Deus. Está cheio de desejos violentos. Verso 6. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Verso 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo. Enfrente sua natureza humana, que ele fugirá de você. Verso 8. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos pecadoras, limpem o coração hipócritas. Um ponto também muito mal explicado é a armadura de Deus, né, citado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, verso 11 ao 18, que são virtudes e atitudes que todo cristão deve buscar ter para ficar firme contra as ciladas, as astutas ciladas do inimigo.
abre aspas, sua própria natureza humana, como o apóstolo Paulo menciona, fecha aspas. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Por quê? O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. São lutas de duas categorias, né? Então, os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Verso 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Verso 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Não é o diabo aqui, não é um ser de cauda. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, verso 20, a adoração de ídolos, as feitiçarias, que é o que mais você vê por aí, as inimizades, as brigas, tem muito lá dentro, né, também, né? As ciumeiras e acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, verso 21, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então tem muito mais, né? Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Verso 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência e a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Está bem explicado aí, né? Então, se pudermos figuradamente, né, como os líderes fazem, né? Tudo literal, eles andam, lê a Bíblia, tudo literal. Então, se pudermos figuradamente falar sobre a tal cobertura espiritual, que seja o sangue de Jesus sobre nós, e não homens meros mortais. Pergunta que fazem: devemos nos reunir como igreja? Claro. Porém, não existe liderança que nos livre dos nossos males, que a nossa própria natureza pode causar, né? Olha lá, Jó fazia sacrifícios pelos pecados dos filhos, mas veio Satanás, que na realidade era um espírito da parte do Senhor. Se vocês não conhecem a história, o Antigo Testamento, eles não tinham outro Deus, somente o próprio Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh, é o único Deus. Mas a religião, a tradição, criou um outro Deus. Bem, a Bíblia, o Antigo Testamento, não menciona esse ser espiritual. Isso aí foi aí a igreja de Roma lá que criou esse ser aí para, né, ganhar seus adeptos, colocar terror. Os irmãos sabem da história aí, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos seguir aqui o estudo. Então, voltando aí. Jó fazia sacrifício pelos pecados dos filhos, mas veio Satanás, né? Eu já falei aqui que é um espírito da parte do Senhor. Resumindo, foi o próprio Deus. Jó, capítulo 1, verso 15 em diante. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Quem atacou foi um grupo, né? Eles mataram à espada os empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 16. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 17. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus, não são demônios, são caldeus, nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 18. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa de seu filho mais velho. Verso 19. De repente veio do deserto um vento. Vento. Né? Os ventos obedecem unicamente a Deus, né?
É o que a Bíblia diz, né? Ele tem domínio sobre tudo, né? Então veio um vento forte, soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 20. Então Jó se levantou e fez uma campanha. Não, se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Verso 22. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. E nem também no diabo, como muitos homens fazem. Ah, foi o diabo que me induziu a beber. O diabo me fez isso, o diabo me levou lá para a casa da luz vermelha. Não, é você mesmo. Essa natureza humana aí que você não domina por causa da tradição. A tradição cega você. Muitas pessoas, infelizmente, tiveram encontro com a tradição. Não tiveram encontro com Cristo. Por isso que não consegue usar as armas adequadas. Jó capítulo 5, verso 7. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Então, vou ler de novo. Jó 5, 7. Será que Jó não conhecia Satanás? Será que Jó não conhecia o diabo de chifre? Claro que não, porque eles não têm outro Deus. Eles não têm outro Senhor. Isso aí foi a religião que criou. Olha só o que Jó falou. Vou repetir aqui. Jó capítulo 5, verso 7. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Verso 18. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos cura. Deus faz todas as coisas, resumindo, né? Então, após a desobediência de Adão, que é um outro ponto também, falando sobre a cobertura, né? O homem se sentiu exposto, né? Desprotegido, vulnerável e também envergonhado. Surgiu então a necessidade de uma cobertura, né? E o que ele fez? Cozeu folhas de figueira e fizeram para si roupas, coberturas, aventais. Porém, os irmãos conhecem a história e depois o próprio Deus lhes ofereceu uma proteção mais adequada. Para você ver que o homem provê não tem efeito nenhum. O que vem do homem não tem efeito nenhum. Precisa da intervenção do Senhor. Precisa de Deus. Se não for a cobertura de Deus, não tem cobertura nenhuma que vai te servir. Então, o próprio Deus lhes ofereceu uma proteção mais adequada, que foram roupas de pele, isso tipificando o próprio Cordeiro, como está no livro de João, lá João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus, o Messias, vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que deixa o pecado, para que os líderes de hoje digam: você é pecador. É isso? Não. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que Paulo escreve lá aos irmãos de Roma. Romanos capítulo 3, verso 11 diante. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Roma. Chegou a hora de vocês acordarem. Ei, acorda. Pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Isso Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, né? Verso 12. A noite está chegando, terminando, e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Só um parênteses aqui. Apóstolo Paulo falando, a noite está terminando. Ou seja, o pacto, a aliança. O Antigo Testamento já estava terminando. Eles estavam vivendo uma transição de pacto. A luz, o Evangelho, a pregação do Cristo, a nova aliança, estava para chegar. O apóstolo Paulo continua falando, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade
ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Verso 14. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Não é o diabo, a natureza humana de vocês, que é o seu inimigo. 24 horas. Até que esse corpo tomba, você tem esse inimigo aí para você pelejar. Então, Adão, ele jamais deveria ser cobertura espiritual para Eva. Ele não poderia ser o salvador da sua família, pois somente a semente da mulher poderia esmagar a cabeça da serpente. Então, a humanidade, em sua maioria, por falta de revelação e também por falta de alguns líderes, esperam deles cobertura espiritual. Isso não passa de manobras que tais líderes usam para forjar uma tal autoridade sobre os liderados desinformados. Assim como lemos lá no início do vídeo, né? Mateus capítulo 23, você vai ver lá a orientação do Messias que eles ignoram, né? Então a Bíblia está repleta de coberturas, porém tudo tipificando a única cobertura como está sendo tratado nesse estudo, que é Cristo. Então o Tetelestai atingiu os judeus e também os não-judeus. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Outra cobertura também, que está lá em Êxodo, capítulo 12, que diz que havia uma terrível ameaça sobre o Egito, né? Então, o anjo da morte seria enviado para matar os primogênitos. Os israelitas, porém, estariam protegidos pelo sangue do cordeiro passado sobre as portas, sobre os portais. Os irmãos conhecem bem essa história aí, né? Então, ninguém poderia sair de casa naquela noite. Então, como pode, meu querido, um líder ou uma denominação poder oferecer cobertura espiritual? Não pode. Nem as paredes, nem a porta, nem o dono da casa, nem o pai de família, nem Moisés, muito menos uma instituição com título de igreja, pode oferecer a você uma cobertura. Olha só, meus queridos, os egípcios também possuíam casas, sim ou não? Sim. Os que eles não tinham era o sangue do cordeiro, porque isso foi dado somente aos hebreus, porque eles eram o povo escolhido de Deus para representar Deus ali. Então os egípcios não tinham essa cobertura, somente os hebreus. Então, essa foi a cobertura que os hebreus receberam da parte de Deus, reforçando. Nem Moisés, um dos maiores e mais respeitado líder daquela época, né, antes de Cristo, é claro, né, não pôde ser cobertura espiritual para os hebreus, para barrar o anjo da morte. Está entendendo, meu querido? Como que alguém pode dizer que é cobertura espiritual na sua vida? Nem Moisés, meu querido, foi cobertura espiritual. Então, Oséias capítulo 4, verso 6, parte A, né, eu quero resumir aqui. Meu povo foi destruído. Ou em outras traduções diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então, muitas pessoas rejeitam o conhecimento e não examinam as escrituras, preferem seguir uma tradição de homens. Então, olha só o que o salmista Davi declarou ao Senhor. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria, cantos de livramento. Salmos 32, verso 7. Seguindo aí. Deus é o nosso escudo, né? Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Salmos 46, verso 1. Os irmãos conhecem bem esse salmo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, verso 1. Salmo muito usado aí, mas muitos não sabem nem o que está lendo, não é isso? Então, só que o esconderijo do Altíssimo, ele se manifestou em carne e se chama Cristo. Ele sim é o único pastor. E os demais
são todos irmãos, como também precisam da mesma fonte, como está lá escrito em Mateus capítulo 23, verso 10. São todos irmãos. Só há um líder, só há um pastor, só há uma cobertura. Então, a verdadeira igreja, que não são templos registrados em cartório, como qualquer uma empresa que precisa estar registrada em cartório, não é e nunca poderá nos oferecer cobertura. Então, meus queridos, é tempo de desaprender o que a tradição ensinou propositadamente na intenção de aprisionar mentes incautas. Examinai as Escrituras, pois a Bíblia nunca disse o que muitos líderes estão dizendo por aí. E eu quero terminar aqui lendo Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8. Olha só como está escrito. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e do espírito que dominam o universo, e não de Cristo. Verso 9. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Verso 10. E por estarem, olha só, meu querido, entenda isso. Por você estar unido com Cristo, você também tem essa natureza. Qual natureza? Vou ler lá atrás. Verso 9. Atente bem essa leitura. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Verso 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Então, sua cobertura é o próprio Deus, é Cristo. Então, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que esse vídeo possa levá-los a uma melhor reflexão acerca dessa tal cobertura espiritual. E também levá-los à verdadeira cobertura, que não provém de meros mortais. Graça e paz, e a todos um feliz dia, e até o próximo vídeo, querendo Deus.